Oi, minha gente, eu sou Cida Bento. Nessa temporada do Entrevista, nós estamos conversando sobre a lei que obriga o ensino da história da África e da cultura africana nas escolas. O episódio de hoje vai focalizar direito à educação, justiça racial e democracia. Nesse episódio, eu vou conversar com o advogado e diretor executivo do CERT, Daniel Teixeira. Oi, Daniel, bem-vindo. Agradeço a você por estar aí contribuindo nessa conversa que temos tido nos últimos dias sobre os 20 anos da lei que obriga o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Te agradeço por estar junto aqui hoje. Daniel, enfim, eu que acompanho tua trajetória, já tem aí 20 anos que você trabalha, quase 20 anos no CERT, focando muito essa área de direito e justiça. Eu gostaria de começar por isso, né? Quando a gente faz tanto esforço para implementar as diretrizes, né? Para fazer valer a lei que obriga o ensino da história e da cultura negra, afro e africana nas escolas. Qual é o lugar do direito nisso? Qual é o lugar do direito, né, para fazer valer essa lei? É o lugar da transformação social. O direito, muitas vezes, como aplicação, ele pode acabar sendo muito conservador, mas isso se dá em função, muitas vezes, de um poder judiciário ainda bastante conservador e, sobretudo, no que diz respeito à temática racial, a luta contra o racismo, ainda são poucas as condenações. E da mesma maneira, quando a gente defende a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alterada pela Lei 10.639 de 2003, pela Lei 11.645 de 2008, no final nós estamos lidando com essa possibilidade do direito como transformação social. E isso, no que diz respeito ao antirracismo, é mais difícil, né? Muitas vezes interpretado como mais ousado né, pelos organismos do sistema de justiça. Mas, na verdade, é fundamental que a gente faça assim, porque é judicializando os casos que são necessários que a gente consegue ter um avanço efetivo. E aí, muitas vezes, isso se dá também em parceria com o Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, nos estados, considerando a aplicação desta legislação e, portanto, que se provoque o Ministério Público para isso. Nós mesmos fizemos representações ainda em 2006 em todo o estado de São Paulo e nós tivemos alguns resultados importantes, sobretudo um procurador na região de São Carlos avançou com essa provocação inicial, replicando na região essa atuação, e aí com isso fazer com que a gente tivesse um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, prevendo várias medidas relacionadas às municipais de educação dessa região do estado de São Paulo. Mas é mesmo um esforço contínuo e para além da utilização da lei dessa forma, seja em parceria com o Ministério Público ou por organizações da sociedade civil, provocando diretamente o judiciário, a gente também tem a possibilidade de incidir diretamente nas redes. Então, é fundamental
que haja participação da comunidade escolar no sentido de pressionar, com a utilização da legislação, as escolas, as secretarias de educação. Pensando ainda nesse lugar do direito, da justiça, também tem essa questão tanto de criança quanto de jovem, de adolescentes, de poderem estar nos espaços educacionais, nas escolas, nas universidades, como quem pertence também àquele lugar, né? Como quem pode utilizar aqueles equipamentos públicos sem ser discriminado, sem ser tratado de maneira negativa, sem que eles mandem mensagem o tempo inteiro de que aquele não é o seu lugar por ser negro ou negra. É importante que a gente perceba que a educação sempre foi um lugar de debate ou de manutenção de segregações raciais. Isso não só no Brasil, em vários países. Nos Estados Unidos a gente tem algo muito marcante, o fato de, em 1954, um caso importante na área de educação, dar fim a uma doutrina segregacionista, né, separados mais iguais, que era vigente nos Estados Unidos por muito tempo, e que não tinha nada de iguais, né, entre brancos e negros. As escolas negras tinham sempre menos recursos, menos atenção estatal, uma série de diferenças, né, em relação às escolas brancas, e isso foi questionado no caso Brown versus Board of Education, que vai trazer, né, como um caso paradigmático, o fim da segregação no país, justamente em função da derrubada dessa doutrina separados mais iguais. E no Brasil a gente percebe esse mesmo movimento, né, da importância da educação para este debate das relações raciais, com o caso das ações afirmativas nas universidades, sobretudo, né, no início do século XXI. Então, as universidades, seja por conta da autonomia universitária ou por leis estaduais, enfim, diferentes programas vão implementando as ações afirmativas para a equidade racial, e isso gera um debate na sociedade brasileira numa dimensão que foi importante para que o país todo pudesse discutir o que são as ações afirmativas, sobretudo o que é o racismo, o impacto disso. Então, esse lugar da educação é central para se discutir relações raciais, uma vez que a educação abre portas, mas ela também, e era assim até então, abre de forma desigual quando você não tem ações afirmativas, quando você não tem promoção de equidade. E isso ficou na cultura do país por muito tempo, né? O racismo, sobretudo quando a gente pensa em ensino superior, que dá acesso aos melhores empregos, dá acesso às melhores oportunidades de trabalho no país. E um caso que a gente teve emblemático foi justamente nos últimos anos, em que, numa universidade prestigiosa de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, nós tivemos um caso de racismo praticado por um ex-aluno contra o seu colega no fumódromo da universidade, e esse aluno que praticou racismo postou nas redes sociais, tirando uma foto do estudante negro ao lado de duas estudantes brancas, focando neste estudante negro, dizendo: alguém esqueceu o escravo aqui, quem for o dono avisa. Né? E com isso a gente vê como essa ideia, né, o racismo, ele está impregnado em muitas instituições estratégicas do país, porque era como se esse estudante que praticou racismo quisesse dizer justamente que ali não era um espaço para pessoas negras. Você estava destacando esse lugar da juventude, né? Essa disputa que é o espaço universitário, como uma das possibilidades, ou a principal possibilidade para acessar um lugar no mercado de trabalho mais qualificado, às vezes.
Que outros caminhos você vê, Daniel, para essa juventude hoje, pensando a universidade, o que é possível, de que maneira a gente assegura? A batalha é grande pelas cotas, né, pela permanência, não cansamos de ver o tempo inteiro projetos chegarem para destruir as cotas na universidade. E quais os caminhos que a gente pode seguir? Como é que a gente torna a universidade um lugar hospitaleiro em todos os sentidos, né? Eu diria que é aí que o jurídico encontra o político, né? É necessário seguir se organizando nesse sentido e, sobretudo, quando a gente vê como esse espaço de disputa política pela liderança do país, é disso que estamos falando no final de contas, e justamente por isso que essa juventude negra entrando na universidade incomoda tanto quem quer manter privilégios. Então é fundamental ter essa articulação e, sobretudo, a gente pensar nesse grupo da juventude negra como um grupo que demandou estudar, né? Levantou a mão para dizer, olha, eu quero estudar. Então, quando a gente pensa esse início do século XXI, com tantas discussões sobre a constitucionalidade ou não das ações afirmativas, como o Supremo Tribunal Federal pôs um ponto final nisso por unanimidade, mas esses movimentos de retrocesso não cessam, como você mesma diz. É fundamental perceber o que isso significa na prática, né? A gente está falando de como o racismo opera, porque, na verdade, quando a gente olha para essas oportunidades de transformação social, a gente tem, nesse grupo da juventude negra, um grupo que talvez receba, né, talvez sofra as piores violações de direitos humanos do Brasil. Muitas vezes o movimento social, as organizações chamam de genocídio da juventude negra, e é importante a gente pensar nisso não só como força da expressão, porque o último genocídio formalmente reconhecido em território europeu foi durante a Guerra da Bósnia, em que foram, em um episódio da guerra, cerca de 8.500 bósnios muçulmanos. A gente tem mais do triplo disso de jovens negros assassinados por ano. O Senado Federal concluiu uma CPI em 2016, sobre assassinatos de jovens, e no relatório se atestou, né, estava escrito expressamente que há um genocídio em curso contra a juventude negra no país. Então, essa dimensão genocida, ela reflete uma resistência a essa maior equidade na sociedade brasileira, que tem no seu DNA as desigualdades, né? Desde a invasão portuguesa, as relações entre portugueses, indígenas e negros se deu por uma hierarquização. E para mim essa é a melhor definição de racismo, né? Um sistema de opressão que hierarquiza as pessoas de acordo com seu pertencimento étnico-racial. Ou seja, se eu sou branco, se eu sou negro, o racismo vai dizer se a minha vida tem menos ou mais valor. E a educação tem esse lugar de poder transformar esse cenário. E por isso é um espaço em que a gente precisa, né, investir, né? E o CERT tem feito isso a partir do programa Prosseguir, que justamente busca evidenciar e busca trazer o pleno desenvolvimento de pessoas negras na universidade que já são, muitas vezes, lideranças nas suas comunidades, a primeira pessoa na família a entrar na universidade, são de periferia, da região metropolitana de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e agora Belém e Manaus também, justamente porque é um espaço em que essa juventude negra pode protagonizar mudança na sua própria trajetória e também na sociedade brasileira, porque eu não tenho dúvida, justamente por ser o grupo que talvez receba as piores violações de direitos humanos coletivamente no país, é também o grupo que carrega consigo a possibilidade de transformação social do país. E por isso é fundamental que as nossas instituições públicas, privadas, do chamado terceiro setor, internacionais, foquem nesse direito à educação da juventude negra desde a base, pensando no direito à infância, o direito à adolescência, que são tão negados às pessoas negras, e depois
também na sua juventude, né? O direito à educação sendo um desses direitos fundamentais. Daniel Bento Teixeira, te agradeço muito por ter estado conosco aqui. Nessas entrevistas foi a pessoa que trouxe essa perspectiva mais do direito e da justiça. Agradeço muito. E agora vou chamar os nossos saberes e fazeres para complementar e enriquecer, iluminar essa conversa que nós tivemos aqui. Olá, meu nome é Nelly Edith dos Santos, coordenei a pesquisa intitulada Construindo uma Escola Antirracista, Ingresso e Permanência de Cotistas na Educação Básica, que foi realizada no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia entre outubro de 2020 e abril de 2022. Nessa pesquisa, indagávamos a respeito dos efeitos da implementação do sistema de cotas étnico-racial e socioeconômica na escola. Nós trabalhamos a partir dos eixos da formação docente, da conversa com as famílias de docentes, com intervenção pedagógicas com as crianças de 4 e 5 anos da educação infantil e com a construção de um acervo antirracista. Nesse processo, chamaram a nossa atenção a preocupação das famílias em qual seria o momento mais adequado para conversar com suas crianças pretas e pardas a respeito do racismo. Também identificamos que as professoras da educação infantil tinham uma preocupação muito grande com a forma de trabalhar a temática étnico-racial de forma a não produzir marcas ainda mais dolorosas nas crianças e de modo a que contemplasse uma reflexão ao máximo ampliada e pluralizada. Por hoje é só. Obrigada a você que nos acompanhou. Se quiser rever este programa ou algum outro conteúdo do canal Futura, acesse a Globoplay. Tchau, tchau.